Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Vez falando um pouquinho sobre a Global Chess League, um torneio por equipes de xadrez rápido, né, que está sendo organizado pela empresa indiana de tecnologia Tech Mahindra e pela FIDE de 22 de junho a 2 de julho em Dubai, nos Emirados Árabes, né? É um torneio por equipes. Então, cada equipe tem um jogador considerado ícone, né? Dois grandes jogadores, duas grandes jogadoras e um grande jogador, assim, mais jovem, né? Aproximadamente na sub-20 ou perto dessa idade, né? Por exemplo, tem uma equipe que nós temos o Anand, né? Que com certeza entra na categoria de ícone. Dois grandes jogadores, Richard Rapport e Lenier Domingues. Duas grandes jogadoras, né? Rui Fan e a Bela Kotenashvili, da Geórgia. E o Andrei Spenko entra na categoria dos jovens. Então são 6 equipes nesse formato que se enfrentam todos contra todos, ida e volta, né? E aí tem os suas próprias peculiaridades, né? Esse evento. A vitória de pretas vale 4 pontos, a vitória de brancas vale 3 pontos, o empate vale 1, né? E quem somar mais pontos ganha um match por equipes, né? E assim por diante, é um sistema de liga mesmo, né? A gente vai ver uma partidinha aqui entre dois ex-campeões mundiais, né? Agora a gente lembrar que Carlsen é ex-campeão mundial. E passou batido aí nesses dias, né? Tantos eventos acontecendo aí no Brasil e fora. Carlsen e Anand, né? Foi uma partida bem legal. O ritmo é de 15 minutos com 5 de acréscimo, então é xadrez rápido. Tá? Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E lembrando que é muito importante para o nosso canal crescer. Vamos dar uma olhada nesse duelo. Carlsen aí jogando C4, o Anand respondendo com C5, temos uma inglesa simétrica, G3, cavalo C6, G2, G6, cavalo C3, bispo G7. Essa é considerada digamos assim, uma posição chave da inglesa simétrica, né? Aqui tudo está simétrico, né? Aqui as brancas podem escolher diferentes formas de desenvolver a sola do rei. E3, cavalo G2. E4, cavalo G2. Cavalo F3, né? E as pretas podem fazer as mesmas escolhas do outro lado, né? Ou cavalo por E7 ou por F6. E as brancas também podem adiar o desenvolvimento da ala do rei. Começar o jogo na ala da dama com A3, torre B1 e B4. E etc. E o Carlsen jogou uma outra escolha aqui, D3, adiando também o desenvolvimento da ala do rei. O Anand seguiu a simetria com D6. E o Carlsen jogou um lance curioso aqui, dama D2, né? Pode parecer um lance muito, muito estranho, colocar a dama na frente do bispo aqui, mas as brancas estão pensando num contexto aqui do seguinte esquema, né? Desenvolver o bispo do fianqueto aqui, B3 e bispo B2, e a dama fica numa posição boa em D2. Aproveita para defender o cavalo para poder jogar o B3, né? Então esse é o esquema que o Carlsen desenvolveu. É possível seguir a simetria aqui, inclusive, com dama D7 e se B3, B6, né? Muitas partidas já foram jogadas assim. Mas o Anand optou por cavalo F6. Depois de B3, Roque aqui jogou a lenda indiana. O Carlsen jogou bispo B2. Bispo D7 jogou o Anand. Cavalo F3. Torre B8. Então ele quer jogar o plano típico A6 e B5. E aqui o Carlsen jogou Roque. E depois de A6 já colocou aqui mas as peças em contato com o cavalo D5 aqui. Ameaçando tomar em F6 e dobrar os peões ali, né? E aqui o Anand cometeu uma imprecisão com E6, né? Nessa posição ele tinha uma escolha interessante, jogar E5 para bloquear o bispo de B2 e depois
trocar aqui em D5, o cavalo dele pode ir para D4, né? Ou mesmo E7 depois da troca. Outra ideia interessante seria cavalo D4, e se cavalo por D4, cavalo por D5, né? Se, por exemplo, C por D5, C por D4, a posição é bem equilibrada aqui. Se dama B4 atacando o peão de D4 a 5, e a dama tem que sair daí, né? Então isso aqui, esses lances provavelmente manteriam o equilíbrio. Mas o E6 do Anand é uma imprecisão e o Carlsen vai explorar muito bem aqui. Cavalo toma F6 cheque, bispo toma F6 e agora esse peão de D6, essa casa é uma certa debilidade. Ele abre a posição no centro com D4, um lance muito instrutivo jogado pelo Carlsen. E aqui o Anand cometeu um erro e a posição dele ficou mais comprometida aqui. Ele jogou B5, continuando o jogo na ala da dama, mas com essa tensão no centro aqui, né? Essa ideia não é boa. Ele manteria aqui uma posição só um pouquinho pior, jogando dama E7, D toma C5. Talvez o que ele deixou passar aqui, e é fácil deixar passar esse tipo de coisa, é que se bispo toma B2, as brancas não tem C por D6, né, atacando a dama, porque dama F6 defende o bispo e as pretas ganham uma peça, né? Então, as brancas teriam que retomar em B2 e depois de D por C5, torre a D1, as brancas teriam somente uma pequena vantagem, muita luta pela frente. Depois de B5, o Carlsen jogou muito bem aqui, D por C5, abrindo a posição favoravelmente, bispo por B2, dama por B2, D por C5 jogou Anand, é claro, BC4, C por D6 simplesmente ganha um peão, D por C5, C por B5 jogou o Carlsen, A por B5 e dama e torre FC1. Agora reparem, o peão de C3, o peão de C5 é uma debilidade, né? Se dama E7 defendendo, dama C3 já não há uma boa defesa para esse peão. Então o Anand resolveu jogar C4, mas depois de B por C4, B por C4 ele ataca a dama, porém o peão de C4 continua muito fraco, dama C3 e as brancas estão na iminência de ganhar esse peão. Mas agora o Anand começou a jogar muito bem aqui para se manter na luta. Mesmo perdendo um peão, ele jogou E5, oferecendo o peão de E5, mas o Carlsen preferiu tomar o de C4. Se cavalo por E5, cavalo por E5, dama por E5. Por exemplo, ele pode jogar aqui torre E8 com tempo na dama, né? Tá de olho no peão de E2. E vai ficar ativo aqui entrando na sétima, né? Então, Carlsen tomou em C4, dama E7, jogou o indiano, H4 Carlsen, um lance dá um respiro extra para o rei, ganha um espaço na ala da dama e pode ter ideias de cavalo G5 aqui, apoiado pelo peão de H4. Torre de FC8 jogou o Anand, Carlsen tirou da linha da torre aqui com dama E4, bispo F5, dama E3, né? Carlsen mantém um peão a mais, mas o Anand segue lutando aqui. E aqui o Anand busca um contrajogo com E4. Cavalo G5 e agora cavalo B4, né? O Anand pode estar buscando posições de, por exemplo, de ficar 4 contra 3 só na ala do rei. Se ele conseguir pegar o peão de A2, por exemplo, ficar um 4 contra 3, tem muita chance de empatar aqui. No entanto, aqui, na verdade, nesse momento, né, a persistência do Anand aqui trouxe frutos, porque o Carlsen cometeu um erro, uma leve imprecisão aqui com torre toma C8, né? Era melhor tomar o peão de E4 direto e trocar tudo em E4, né? O que parece aparentemente está ajudando aqui o Anand, né? Porque tá trocando tudo, ele tá pegando de A2. No entanto, o cavalo de A2 fica muito longe da ala do rei e com essa invasão aqui na sétima é muito difícil defender aqui a posição das pretas, né? Por exemplo, aqui tem 10 de cavalo G5, cavalo D6, né? Por exemplo, cavalo B4 aqui, tentar trazer o cavalo para o jogo. E se jogar um cavalo D6, dá para jogar F6 ou F5, embora abra a sétima.
Mas dá para, por exemplo, aumentar a pressão com um lance como H5 aqui, né? E se esse peão chegar em H6 é bem incômodo aqui. Se rei G7 já entra numa cravada aqui. Agora, por exemplo, cavalo D6 é chato. Se torre F8, um lance como H6 cheque. A pressão das brancas é grande e é provável que elas vençam aqui. Depois de torre toma C8, cheque, torre toma C8. Aí sim o Carlsen tomou, bispo toma E4. Mas o Anand achou um ótimo recurso aqui, cavalo C2, forçando a troca em C2. E agora ele danifica a estrutura do Carlsen com dama toma E3, F toma E3 e joga torre toma C2. Essa posição, apesar dos 2 peões a menos, as pretas têm atividade e boas chances de se segurarem aqui, né? De salvarem a partida. Torre toma E2 é uma ameaça e o Carlsen jogou rei F1. Por exemplo, se ele disparar com A4, o peão apoiado pela torre aqui, dá tempo de tomar. Se ele jogar A5, dá, por exemplo, para expulsar o cavalo aqui com F6, né? Com o objetivo de esse cavalo F3 botar o bispo na diagonal. O bispo é uma peça muito forte nessas posições abertas. Ele defende a coroação, ajuda no ataque aqui. Caso o cavalo branco sair para D4, torre G2 cheque. E aqui as pretas têm um contra-jogo forte. E o empate já seria bem provável aqui. Então, a Anand conseguiu um contra-jogo bem interessante aqui. Então, o Carlsen jogou rei F1 protegendo o peão de E2. Bispo C8, outro bom lance aqui do Vish, né, com a ideia de bispo A6, não só bloqueando o peão, mas apontando para o ponto E2. Cavalo F3 jogou o Carlsen com o objetivo de jogar cavalo D4, defendendo o ponto de E2 numa casa central, né? Bispo A6 jogou Anand. Aqui torre C3, daria ótimas chances aqui dele seguir resistindo. Ameaçando o peão de E3, se por exemplo rei F2, torre A3, né, bloqueando o peão e deixando a torre branca numa posição passiva. E se cavalo D4, mesmo bispo E6 aqui, esse final de torres com 2 a menos, pela ótima posição da torre das pretas, tem muitas chances de empate. A torre branca não sai fácil, o rei não aproxima fácil, porque cai o peão de E3, o peão de G3 é um alvo. É grande chance de empate aqui o Anand com torre C3, mas é claro, uma partida rápida, 15 com 5, essa altura certamente eles já estavam com pouco tempo. Ele jogou bispo A6, cavalo D4 e agora veio torre C3 do Carlsen, do Anand, perdão. Rei F2, torre A3, seguiu aquela ideia aqui do o Anand, né? Mas agora o bispo está em A6, não tem aquela possibilidade de bispo E6. No entanto, segue na luta aqui o Vish. O Carlsen jogou cavalo C2 para expulsar essa torre incômoda aqui de A3, torre A4, né? Se torre C3, cavalo B4 e as brancas estão prontas para avançar o peão A. Agora, não adianta jogar torre A3 porque troca e agora o peão anda, né? Não fica aqui bloqueado na segunda fila, onde a torre branca ficaria muito passiva. Aqui já a coisa já é diferente em relação ao final anterior que a gente viu. Torre A4 mandou o Vish, A3 mandou o Carlsen, bispo B7 e cavalo B4. Então agora o Carlsen sonha em destruir o bloqueio em A4 com ideias como cavalo D3 e cavalo C5 ou para B2, né? Rei G7 jogou Anand, cavalo D3, torre A5 e aqui veio torre B1, que é um lance que dá chances de sobrevivência aqui pro Anand. Cavalo B2, né? Apoiando A4, também ideias de cavalo C4. Daria boas chances de vitória. Se torre B5, dá para manobrar agora o cavalo para D1 e C3, né? E depois A4. E aos poucos as brancas vão avançando aqui. Torre B1, o Anand jogou bispo D5. Agora a torre tá atacando o peão de A3, então o Carlsen voltou. Mandou bispo E4 aqui o Anand. Cavalo B2. E aqui o Anand deixou passar a última chance de obter um contra-jogo.
e manter boas chances de empate, né? Ele jogou rei H6. O G5 era um lance forte aqui, buscando enfraquecer os peões da ala do rei aqui das brancas e um contra-jogo. E se, por exemplo, cavalo C4, torre F5 cheque, né? Rei é um G por H4, esse G por H4 aqui, torre H5 para torre toma. Reparem a posição poderosa do bispo, defendendo lá a coroação, e vai vir um contra-jogo aqui na ala do rei. O peão H vai ficar passado. Teria boas chances de defender aqui o Anand, então, com G5. É uma variante de exemplo, né? Mas não é fácil para as brancas converterem a vantagem material aqui de 2 peões. Depois de rei H6, no entanto, a coisa anda mais fácil aqui para o Carlsen. Cavalo C4, torre A6, A4, agora ele vai progredindo. Rei H5 mandou o Anand. E cavalo D2 mandou o Carlsen. Bom lance aqui atacando o bispo. E agora ele quer... por exemplo, se tirar o bispo para 8, digamos, uma possibilidade é jogar A5, né, com a ideia de cavalo B3 e cavalo C5. E as brancas vão progredindo. Aqui outra ideia é E4 para limitar o bispo, né? E depois jogar rei F3 ou rei E3. As brancas vão avançando aqui. O Anand deu um cheque em F6, cavalo F3, rei G4, mas agora veio A5 do Carlsen e as brancas venceram aqui. As pretas abandonaram. O ponto é se jogar depois de A5, torre A6 bloqueando. Agora torre A4, aparece uma cravada aqui na quarta fila. Se F5, cavalo G5, né? E vai cair, ameaça tomar em E4, em H7, as brancas ganham mais material, né? Por isso o Anand abandonou. Também se A5, torre A6, torre A4, jogar rei F5, G4, cheque, ganha o bispo, né? Rei toma, torre por E4. E as brancas ganham uma peça. Então, uma partida bem interessante. Carlsen apertou bem aí nessa inglesinha. Anand resistiu bem, mas acabou no fim não resistindo ali à pressão do Carlsen, né? A precisão dessa partida foi 95,8 para o Carlsen, 89,9 para Anand. Então, aí um grande duelo aí de ex-campeões mundiais no Global Chess Tour. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? Fique ligado aí no nosso canal, quase com vídeos diários aí. Então, é isso e até a próxima.